Oi, pessoal! Bem-vindos ao nosso treinamento de resíduos sólidos. Meu nome é Daiane, eu sou consultora ambiental da Mecasul. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bem importante para a nossa saúde, para o meio ambiente e também para a empresa. Ainda surgem muitas dúvidas sobre a correta separação dos resíduos. Então nós vamos abordar alguns conceitos do que são resíduos, como devemos descartar, para onde vão esses resíduos, e quais as melhores práticas para uma gestão mais eficiente. Essa prática protege o meio ambiente e também evita da empresa receber autos de infrações, garantindo um ambiente limpo, organizado para todos. Então, primeiramente, cada unidade da Mecasul tem a sua licença ambiental. Essas licenças ambientais são emitidas pelo município, pela Secretaria de Meio Ambiente de cada município. Essas licenças ambientais, elas determinam como a gente deve proceder com os nossos efluentes, com os nossos resíduos, com as emissões atmosféricas. Então, elas regram todas essas atividades ambientais que a empresa deve fazer, e alguns relatórios que devemos entregar à Secretaria de Meio Ambiente. Então, periodicamente, eu tenho que entregar relatórios para as secretarias, informando quais são as quantidades de resíduos gerados em cada unidade, para onde que foi destinado. E assim, os órgãos fiscalizadores avaliam se a gente está atendendo a legislação, se não está, se a gente está procedendo da melhor forma com relação às atividades ambientais. Então, vamos abordar o conceito de lixo e resíduo para a gente começar, então, a entender o porquê de algumas coisas. Então, a diferença entre lixo e resíduo. Lixo é aquilo que a gente não utiliza mais, que a gente precisa descartar, que a gente precisa jogar fora, que vai para um aterro, seja ele industrial, sanitário. Já resíduo, aquela sobra do nosso processo, que a gente deve separar, segregar e destinar, que ele vai servir como matéria-prima para um novo processo. Então, por exemplo, uma sucata, a gente separa ela e envia para as recicladoras, que vão fundir esse ferro novamente, vai para a siderúrgica, vai transformar em uma nova matéria-prima. Então, isso é resíduo, que para nós não serve mais, mas para uma outra empresa é uma matéria-prima. Então, um plástico, um papelão, a sucata, até mesmo o resíduo classe 1, que hoje a gente envia para coprocessamento. Que o que é isso? A gente envia para empresas que fazem triagem, fazem blendagem na mistura apropriada para esse nosso resíduo entrar nos fornos das cimenteiras como poder calorífico. Então, o nosso resíduo classe 1 também é uma matéria-prima, uma fonte de calor para as cimenteiras hoje. Então, é uma maneira mais nobre atualmente de tratamento de resíduos perigosos, é o coprocessamento. Então, que é o que a gente adota hoje em dia. Algumas definições, então, de resíduos sólidos, são aqueles materiais que sobram do nosso processo, que a gente não tem mais utilidade, Esses são os nossos resíduos sólidos. E essa segregação dos resíduos sólidos, então, é a gente separar ele conforme a sua classificação. Então, cada resíduo tem o seu fornecedor, tem o seu tratamento específico. Então, a gente precisa separar, no ponto de geração, a gente faz essa separação, para depois a gente já enviar para o nosso destinador já de forma correta. Então, para o pessoal que vai reciclar sucata, eles só vão receber sucata. O pessoal que vai reciclar plástico só vai receber plástico. Então, não receber resíduos misturados lá, que eles vão ter que fazer uma triagem, que vão ter que acabar destinando para um outro local, ou até mesmo
enviando para um aterro, resíduos que a gente poderia reciclar internamente, tá? Outras definições, então, reutilização é a gente reutilizar aquele resíduo, né? Por exemplo, folhas de papel, a gente usar dos dois lados para servir como rascunho, uma embalagem, um tambor, a gente cortar e virar uma lixeira. Isso é a gente reutilizar, né? Reutilizar internamente aqueles resíduos. Reciclagem, então, é a gente enviar para as empresas que fazem a reciclagem de alguns resíduos, por exemplo, do papelão, a gente vai enviar para as empresas que fazem reciclagem do papelão e transformam em papelão novamente. Logística reversa, o que é? É a gente enviar alguns resíduos, que podem ser enviados como logística reversa, para a fábrica que originou esse produto, por exemplo, as lâmpadas. A gente pode e deve fazer logística reversa com lâmpadas, com baterias, com pilhas. Algumas empresas, né, aceitam e enviam para a fábrica que originou esse produto e fazem logística reversa, tá? E por que é importante a gente fazer essa segregação, essa separação dos resíduos, né? Porque isso reduz o nosso impacto ambiental. Se a gente tem uma lixeira toda misturada ali, todos os resíduos misturados, um papelão com um filtro de óleo, com um plástico limpo, com uma sucata, esses resíduos acabam se contaminando. O que poderia ser reciclado acaba que tem aqui para um coprocessamento. Então, por isso é muito importante a gente separar no posto de trabalho, a gente faz a separação correta, para a gente enviar para o nosso armazenamento interno já de forma adequada, né? Esses resíduos separados, segregados, né? Que estejam identificados também, que isso facilita também a nossa separação. Então, colocar etiquetas, pintar os coletores das cores apropriadas. Tudo isso é importante para a nossa correta separação e segregação dos resíduos. Isso promove uma cultura de responsabilidade, de consumo consciente, né? E a gente acaba mantendo aquele nosso ambiente de trabalho mais limpo, mais organizado, né? Com todos os resíduos separados. Então, para a gente entender um pouquinho, né, as classificações dos resíduos, os resíduos, eles possuem duas classes, tá? O classe 1, que é o resíduo perigoso, e classe 2, que é resíduo não perigoso. O classe 1 é porque ele vai ter na composição alguma característica de inflamabilidade, ou de toxicidade, ou de patogênicos, que vai tornar aquele resíduo perigoso ao meio ambiente. Os resíduos não perigosos têm duas classificações, que é os não inertes, que é os 2A, e o 2B, que são inertes. Por exemplo, 2A, papelão, plástico, sucata, madeira, são não inertes. Inertes é aqueles resíduos que não vão reagir com o meio ambiente. A gente pode deixar na chuva, pode deixar ele no solo, que ele não vai reagir. Por exemplo, é concreto, é tijolo, é areia. Isso são resíduos inertes, tá? Então, hoje a segregação dos resíduos se convenciona se utilizar as cores padrão do CONAMA 275. Então, é um padrão orientativo, tá? Não é um padrão obrigatório. É um padrão orientativo que fica mais organizado. A gente utilizar, por exemplo, por o papel, a gente utiliza azul, né, a cor azul, ou uma etiqueta azul, ou um saco azul, se a gente consegue ter os sacos coloridos, ali consegue adquirir os sacos coloridos, ok, vai ficar melhor, né, de visual. Então, a gente utiliza ali esse coletor azul para papel, a gente vai colocar papéis limpos, papéis de administrativo, folhas, papelão, caixas, embalagens, todas essas embalagens que estão
limpas que não contêm óleo, solvente, tinta, graxa, produtos que vão contaminar esse papelão, tá? E assim, o plástico é utilizado a cor vermelha, e a gente vai colocar copos plásticos, filmes, embalagens, garrafas PETs, nesse coletor vermelho que é para plástico. Muitas vezes o pessoal me questiona, eu tomei cafezinho e esse copinho sujo do café eu posso colocar no plástico? Sim, pode, deve, tá? Não é porque o copo ficou sujo de plástico ali que eu vou precisar colocar ele no orgânico, por exemplo. Tá? Então a gente coloca ele no plástico. Todos os resíduos plásticos que vão para reciclagem, eles são lavados, eles são higienizados para ser transformados em novo subproduto. Tá? Os metais, então, se utiliza a cor amarela para sucata metálica, então, desde latinhas de refrigerante até peças metálicas, tá? A gente só não coloca nos metais as lonas de freios, lonas e pastilhas de freios, tá? A gente utiliza ele no classe 2. Esses resíduos, a gente poderia fazer logística reversa. Algumas empresas que fazem pastilhas de freio hoje recebem como logística reversa. No caso, nosso fornecedor, eu já me informei, né, Caçu, a gente não consegue fazer a logística reversa dessas lonas e pastilhas de freios, então a gente coloca ele no classe 2. Hoje em dia ele vai para aterro, essas lonas, porque para coprocessamento o nosso fornecedor atual não aceita, né? Porque hoje o coprocessamento ele precisa ser triturado, os resíduos triturados, e esse, como tem umas partes metálicas, o fornecedor não aceita triturar, então a gente envia para aterro industrial, tá? Os resíduos orgânicos, então, a gente adota a cor de lixeira marrom. Então, para restos de comida, cascas de frutas, erva mate, borra de café, papel higiênico, papel toalha, esses são resíduos orgânicos e vão para a nossa coleta seletiva do município. Resíduos contaminados, então a gente adota a cor verde. Latas de resíduos, os resíduos contaminados, então. A gente utiliza, então, o padrão de coletor laranja e colocamos ali resíduos que estão contaminados com óleo, com graxa, com tinta, com solvente, EPIs, filtros, varrição. Se teve algum derramamento, a gente colocou serragem, essa serragem também entra nos contaminados. Tá? Depois tem mais alguns resíduos que eu nomeei aqui de especiais, que também são resíduos classe 1, que a gente deve segregar, e que são o óleo lubrificante, as embalagens de óleo, as toalhas industriais, as estopas, né, que a gente manda para higienização, pilhas, baterias, lâmpadas, equipamentos eletrônicos. Esses resíduos também são destinados cada um para o seu fornecedor, cada um tem que ser segregado, identificado, separado em coletores especiais. Vidro também, a gente tem geração de para-brisas, né, de veículos batidos, alguns espelhos, retrovisores, né, e algumas embalagens, garrafas de vidro, né, que possam ser originados aí de resíduos internamente. Então, esse vidro a gente manda para empresas que fazem reciclagem do vidro. Então, aqui, alguns dos principais resíduos gerados na oficina. Então, a gente deve identificar, separar conforme a sua característica, né, conforme a sua classe. E depois dessa segregação, ele vai ficar armazenado por um tempo na empresa, né, no nosso
depósito de resíduos, para depois a gente enviar para o nosso fornecedor, né? Cada resíduo tem um fornecedor. Por exemplo, o sucata metálica, a gente vai enviar para um fornecedor, o nosso resíduo de plástico, de vidro, de pneus, de óleo, de embalagens de óleo. Então, todos esses resíduos, eles precisam ser segregados e acondicionados na nossa central de resíduos, até a gente ter um volume X ali e poder destinar para o fornecedor. E quais as consequências de um descarte incorreto de resíduos? Primeiramente, muitos resíduos que poderiam ser recicláveis, então eles vão se contaminar ou vai ser enviado para o fornecedor errado, né? Porque cada um tem o seu destino. E isso pode gerar multas, infrações ambientais, pode gerar mais custos para a empresa, porque a gente vai ter um custo de estar, às vezes, destinando um resíduo ali, uma caçamba de resíduos para compostamento, com resíduos que poderiam ser reciclados, com sucata que poderia ser reciclado. Então, é muito importante que seja feita essa separação correta no posto de trabalho, né? Por quem manipula esses resíduos, faz a separação correta para depois ser armazenado na central de resíduos conforme a sua caracterização. Então, algumas boas práticas, né, dicas, né, de como fazer essa gestão eficiente, né, da segregação dos resíduos. Conferir o que está descartando, se está faltando alguma lixeira, se está faltando alguma identificação, né, procurar o responsável por quem faz esse trabalho na empresa ou até tomar a iniciativa de providenciar uma lixeira para aquele setor, né, uma identificação daqueles resíduos. Surgiu um resíduo novo, vamos procurar, entre em contato comigo, entre em contato com o responsável de cada unidade, né, para a gente procurar o melhor destino para aqueles resíduos. Tá? Lembrando que cada colaborador é responsável pelo seu resíduo, né, pela segregação, pela separação, e depois a gente faz essa gestão com o envio desse resíduo para o fornecedor adequado, licenciado, né? E que esteja apto a receber o nosso resíduo e tratar da melhor forma. Então, vamos todos, né, procurar fazer uma separação. É um ato simples de se fazer, né? É um procedimento simples, rápido e que faz toda a diferença, tanto para o meio ambiente quanto para a empresa também, que vai evitar de receber multas, vai se manter mais organizado aquele posto de trabalho, vai contribuir com um futuro mais sustentável. Então, esse foi o nosso treinamento de hoje, né? Obrigado pela atenção de todos. Se ainda ficou alguma dúvida, entre em contato comigo ou com o responsável, né, da unidade, né, por intermediar os treinamentos, para que a gente possa esclarecer todas as dúvidas e fazer uma gestão mais eficiente dos nossos resíduos. Muito obrigada.